Fala, meus amigos, bora trocar ideia sobre a convocação do Carlo Ancelotti, essa convocação para esses dois amistosos. E a gente vai conversar aqui sobre a ausência de algum jogador do São Paulo. Você sentiu falta? E também nós vamos conversar sobre a convocação de outros jogadores do São Paulo, mas em especial nós vamos conversar sobre um jogador do São Paulo que foi convocado e eu quero saber aqui a sua opinião. Mas antes, eu peço que você curta esse vídeo, inscreva-se no nosso canal. Durante a Copa do Mundo, a pausa dos campeonatos aqui no Brasil, a gente vai conversar todos os dias sobre os bastidores da seleção brasileira e também os bastidores dessa pausa aí, o que está acontecendo no São Paulo, tá bom? Nós vamos falar sobre os jogos do Brasil e vamos também falar sobre alguns outros jogos importantes, relevantes da Copa do Mundo. Por isso que eu já peço que você inscreva-se no nosso canal. Para quem não me conhece, Elcio Costa, muito prazer. Todos os dias a gente está aqui trocando ideias sobre os bastidores e também o que é escancarado sobre o São Paulo. E eu prezo pela sua opinião. Aí você vai dar uma opinião, eu vou responder alguma coisa. Pode ser que seja alguma coisa diferente, e isso que é bom, hein? Você viu lá um comentário meu, pode discordar à vontade, isso que é bom. Isso que faz com que a gente consiga crescer cada dia mais, e opinião também é uma coisa muito relativa, né? Vamos lá, você ficou surpreso com a convocação do Gabriel Sara? Pois é, muita gente não ficou não, levando em consideração o que ele está fazendo. Mostrou aí a coerência, até certo ponto, do Carlo Ancelotti. Será que na ausência do Gabriel Sara caberia outro jogador? Se ele não tivesse chamado o Gabriel Sara, será que ele chamaria outro jogador do São Paulo? Pois é, esse vídeo é para falar sobre esses dois jogadores, o que foi convocado e o que não foi convocado. Você sentiu a ausência do Marcos Antônio? Ele se mostrou muito coerente quando chama não só o Gabriel Sara, outros jogadores, o Ibañez, por exemplo, jogadores que aqui no Brasil a gente acaba perdendo o contato, né, de ver mesmo e de ouvir falar mais sobre esse jogador, mas a profissão do Carlo Ancelotti, da sua comissão por completo, é justamente analisar esses jogadores, analisar todos os jogadores, inclusive esses que estão menos badalados no momento. E dentre esses, obviamente, Gabriel Sara. Só que o Gabriel Sara agora ele ganhou muito destaque, porque os jogos, inclusive da Champions League, que é o maior campeonato do mundo, faz com que o jogador fique em evidência. E ele não tremeu. E a tendência, agora ele está no ápice, a idade dele é excelente para ele chegar no ápice da sua carreira. Então ele vai progredir ainda mais. E é com isso que o Carlo Ancelotti está contando. Só que ao mesmo tempo a gente sente falta de outro jogador, o Marcos Antônio. Ele foi coerente por trazer para a seleção, para fazer com que contemple o time da seleção, a equipe, a seleção brasileira. Ele foi coerente por colocar jogadores lá do Oriente, jogadores que até a imprensa conhece pouco a respeito, mas a comissão técnica dele acaba sabendo, obviamente, porque esse é o trabalho deles, mas ao mesmo tempo jogadores em evidência aqui no Brasil, como o caso do Marcos Antônio, acabou ficando de fora. E aí, o que você achou? Coerência ou incoerência? Agora, se não fosse para chamar o Gabriel Sara, no lugar seria o Marcos Antônio? Para quem pensou que com a ausência do Rodrigo, o Neymar seria convocado, na verdade as surpresas foram outras. Na verdade, muitas pessoas não ficaram surpresas com a ausência do Neymar. É claro, e eu vou dizer por mim, Neymar sempre na seleção brasileira. Ele é diferenciado assim, mas de longe, comparado com muitos jogadores que inclusive foram convocados. O cenário do futebol brasileiro, já há alguns anos, ele é assustador. Os últimos 20 anos, tão certo que quando faz assim quando faz essas convocações relevantes, importantes, nem sempre, no passado, quando um jogador como do nível do Neymar ficava de fora, era a repercussão tremenda no país. Hoje não é mais. Levando em consideração que muitos jogadores do Brasil, eles estão assim muito na média. E antigamente, não. O Romário, por exemplo, para quem viu o Romário ficar fora da Copa do Mundo, causou ali uma repercussão tremenda. Algo que não aconteceu com o Neymar. Então, para quem já viu o Romário ficar de fora de uma Copa do Mundo, que por sinal a seleção ainda ganhou aquela Copa, o cenário era diferente.
porque quando o Romário fica fora da Copa do Mundo, se a gente for lembrar os jogadores que foram convocados, mas é de longe, assim, incomparável com muitos jogadores da atualidade. Os laterais, por exemplo, né? Mas de longe, assim, não tem nem comparação. Daí o Romário fica fora, causa ainda uma repercussão tremenda, só que o Brasil tinha, de fato, jogadores que pudessem suprir essa ausência. Vamos chamar de ausência, né? Não foi convocado. Diferente de hoje, né? Que não tem tantos jogadores com a qualidade técnica como tinha no passado, nesse ano aí de 2002, que o Brasil foi campeão, por exemplo. É impressionante a diferença técnica daqueles jogadores para os de hoje. Então, hoje, Gabriel Sara, Marcos Antônio, que estão se destacando, eles acabam tendo uma oportunidade na seleção brasileira. Porém, o Marcos Antônio, mesmo com esse critério que o Carlo Ancelotti utilizou, acabou ficando fora da seleção brasileira. E aí, coloca aqui nos comentários, você levaria o Marcos Antônio e levaria no lugar de quem? A verdade é que toda vez que a seleção brasileira se destacou em campeonatos como Copa do Mundo, a Copa América e assim por diante, sempre teve jogadores importantes do São Paulo. De destaque mesmo, eram de fato protagonistas. E aqueles que não eram, viriam a se tornar protagonistas, como foi o caso do Kaká, algo mais recente. O Casimiro, ele ainda não ganhou a Copa do Mundo, mas ele tem sido, na última Copa e essa agora, o principal jogador da seleção brasileira. Isso aí você não tem a dúvida. Hoje, a principal liderança da seleção brasileira é o Casimiro, acompanhado, por exemplo, do Marquinhos. Os goleiros, no passado, eles eram unanimidades. Hoje, os 3 goleiros do Brasil, eles são questionados. Aí alguns sentiram falta, aí, por exemplo, do Hugo Souza. Rafael, coitado, nem se fala. De todos, no Brasil, se fosse para ser convocado, aí teria que ser o Fábio. Vai me desculpar, teria que ser o Fábio. Aí ele até mostraria coerência com relação ao momento dos jogadores. Ou ele acha que daqui 3 meses o Fábio não vai aguentar? Não sei, fica aí a dúvida no ar. Mas será que o Fábio hoje está no momento melhor do que o do Bento? Melhor do que o do Alisson? Do Ederson? Que na verdade nem vinha sendo convocado por ele, mas já tem uma trajetória na seleção? Esses 3 jogadores, os 3 goleiros, já tem aí um espaço na seleção brasileira, espaço esse que até o momento não foi ocupado de maneira definitiva por outros jogadores. Apenas algumas convocações experimentais, mas não o suficiente então para que eles pudessem perder a posição deles na seleção brasileira. Mas eu quero saber de fato do Marcos Antônio. Você teria convocado o Marcos Antônio? Quem você deixaria de fora? Nós tivemos aí algumas surpresas, alguns que foram chamados aí que muitos no Brasil não sabem nem da onde é, qual a origem. Só a gente lembrar agora algo positivo também, é o Ryan, né? Ryan se destacou, mas muito recente, foi para fora, continua se destacando, claro, de maneira mais discreta, é até óbvio isso, a adaptação, e também sai do cenário brasileiro, mas se a gente lembrar aí como foi o Denilson quando foi convocado a primeira vez, foi na mesma linha. O próprio Kaká, né? Que o Denilson é ainda mais novo, né? Mas ele já conseguiu se destacar, não necessariamente naquela Copa, mas na outra. Então, o Carlo Ancelotti até disse na sua coletiva, né? Na verdade, é um jogador promissor. Então, para o momento, o Ryan talvez nem seja convocado para a Copa do Mundo, para o momento. E existe a possibilidade nessa daí de entrar o Neymar. Marcos Antônio, agora eu quero mostrar uma contradição para quem viu a entrevista. De todos os setores, os defensores, os zagueiros, os alas, laterais, meio-campo, os meios-campistas e os atacantes, o setor mais sensível, segundo o próprio Carlo Ancelotti, é o meio de campo. Nessa hora ele se contradizeu. Nessa hora ele se contradizeu porque se ele disse que o setor mais sensível é o meio-campo, então o Marcos Antônio, ele poderia fazer parte nesse momento aí da convocação do Carlo Ancelotti para esses jogos, assim como ele está fazendo de maneira experimental. É isso mesmo, por incrível que pareça. Faltam aí 2 jogos importantíssimos e ele ainda está fazendo experimento. Isso para quem ficou de fora é o alento. Só que para quem ficou de fora, que já tem um espaço na seleção, como é o próprio caso do Neymar.
Agora, um jogador que nunca foi convocado, ser convocado na última hora, aí sim, vai ser uma baita de uma surpresa. E será que ele vai fazer essa surpresa aí para os torcedores do São Paulo? Será que o Marcos Antônio, ele tem aí um lugar especial na seleção brasileira? Caberia ele na seleção brasileira, uma vez que o próprio Carlo Ancelotti disse que é o setor mais sensível da seleção brasileira? Coloque aqui nos comentários. Um abraço e até mais.